Então, pessoal, estamos de volta, né, com a continuação da nossa revisão, né, de álgebra, como tínhamos combinado inicialmente. Iamos dividir esse momento de estudo em dois vídeos, né, vídeos curtos e objetivos. O primeiro vídeo, se você não viu, volta lá, né, vale a pena ver, a parte introdutória de análise combinatória com fatorial e PFC. Fatorial, seu conceito básico, o número em fatorial significa dizer que eu vou multiplicar todos os números pelos seus antecessores até a unidade 1. Vimos o princípio multiplicativo no uso do i, o princípio aditivo no uso do ou, né, e ainda as aplicações e as eficiências do método tracinho, já que sugerimos, né, utilizarmos ele nas aplicações das questões, pois praticamente resolve quase que todas as questões, se não dizer todas, passível de algumas adaptações. Então, em continuação e finalizando nosso estudo de revisão, né, vamos para a permutação. Permutação em seus dois campos, permutação simples e a permutação com repetição de elementos. Então, a permutação simples não admite repetição de elementos, elementos de sua maneira geral, números, letras, né, nos anagramas ou qualquer outros objetos. E permutação com repetição, quando existem repetições de elementos. Permutação, na sua essência geral, né, o que ela faz diferenciar de um arranjo, de uma combinação, de um PFC, de repente, é que todos os elementos envolvidos, né, na situação, eles são passíveis de combinação, de mudanças, de trocas. Então, calculamos todos os n's possíveis, todos os n's elementos. Então, vamos para nossas questões, para nossas resoluções. De repente ficar mais claro tudo isso que a gente está falando. Então, na questão 5 diz: os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57. Né? Então, assim, nós vamos combinar, nós vamos misturar quais as possíveis sequências de resultado desses 6 números da Mega Sena. Diferentemente, por exemplo, lá do PFC, a gente tinha 10 números, né, 10 elementos possíveis, de 0 a 9, e nós queríamos formar números de 3 algarismos. Então, não permitiríamos combinar, misturar todos os elementos. Já na permutação, é uma característica específica, né? É a forma de eu identificar onde eu encontro a permutação, é em que todos os seus elementos eles são misturados, são trocados de lugares, são permutados, são formados uma nova ordem, uma nova sequência. Né? Então, quero destacar a palavra distintas aí, né? Já que a permutação simples ela necessita de ser, né, valores, elementos todos distintos, sem repetição. Dizer ainda, gente, que nós temos sim a possibilidade de resolver pelo método da permutação, né, permutação de n elementos. Eu vou misturar todos aqueles 6 números ali, mas eu também tenho a opção de fazer, mais uma vez, pelo método do tracinho. Né? Como a gente falou, é possível de ser resolvido. Por exemplo, se eu tenho 6 números, né, então eu teria 6 tracinhos. Nesses 6 tracinhos, para cada tracinho desse, como seria a minha possibilidade? Para mim retirar ao acaso, um sorteio, né, um desses 6 números, qual é a chance de sair? Qualquer um, né? Então eu teria a possibilidade para esse primeiro número aqui, o primeiro sorteio, 6, a minha possibilidade. Consequentemente, né, sai do número, como não pode repetir, né, valores distintos, esse número que foi retirado não vai ser possível retirar novamente, eu teria apenas 5 possibilidades. E depois, retirar do segundo número, 4, 3, 2 e 1. Então, esse é o método do traço aplicando na permutação também. Né? E aí, nada mais é que nós temos aí o fatorial de 6. Né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que a gente sugeriu durante as aulas que alguns fatoriais vale a pena a gente guardar os valores. Né? Para a gente ganhar um tempo nesse sentido. Por exemplo, 2 fatorial, eu tenho que entender que vale 2, 3 fatorial, 6, 4, 24, 5, 120, até o 6, o 720, vale muito a pena a gente guardar. Então, aí foi resolvendo, né, o fatorial pelo método do traço, pelo método do tracinho. Mas pelo fatorial mesmo, como poderia ficar isso aí? Nós sabemos que a permutação de n elementos, né, gente? Nós só precisamos fazer o fatorial desses elementos. Então, na totalidade, aí nós temos 6 números que todos esses 6 vão se misturar, vão se permutar, né, vão se combinar, formando uma nova ordem, uma ordem diferente. Daí, né, nós teríamos o número sorteado da Mega Sena, foram
uma sequência de 6 números para calcular as formas distintas que esse resultado pode ter sorteado. Basta calcular a permutação de 6 elementos, já que a nossa permutação, né, permite fazermos a permutação de n elementos, a nossa formulazinha, né, nada mais é que n fatorial, onde o n está representando exatamente a quantidade de elementos, no caso aí os 6 números sorteados da Mega Sena. Então, aí está as duas maneiras de representar, né, de resolver a permutação, pela forma de permutação, fazendo o fatorial da quantidade de elementos, e ainda pelo método traço. Seguindo nas nossas questões, né, elevando um pouco o nível aqui, nós temos ainda a palavra norte. Quantos anagramas pode ser formado? Quantos começam com vogal? Então, é um único enunciado, uma única questão, mas com duas perguntas, duas indagações que devemos analisar com cuidado, né? Na primeira, ele pede apenas a quantidade de anagramas que é possível formar a palavra norte. Então, nada mais é, o norte está representando elementos. Se na questão anterior os elementos eram representados por números, aqui a palavra norte, né, nós temos elementos representados por letras. E aí a gente observa que todas essas letras são diferentes. Daí, mais uma vez, uma permutação simples. Uma permutação simples, ela é também simples de ser resolvida. Como a gente apresentou, né, uma das maneiras é calcular o fatorial da quantidade de elementos. Observa, a palavra norte não tem letras se repetindo, né? Então, nada mais que eu tenho que fazer o fatorial de 5, né? Já que a palavra norte tem 5 letras. Então, na nossa resolução, apresentamos aí, né, 5 letras, a quantidade, permutação de 5 elementos, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120, certo? Essa seria nossa primeira indagação. A segunda, quantos começa com vogal? Nós sabemos que esse 120, gente, né, nada mais é, o 120, a quantidade de todos os anagramas possíveis, independente de com quem ele está começando. Pode começar com N, com O, com R, com D, com E, enfim, com qualquer letra. Mas a partir da restrição, quantos começam com vogal, né, então eu já tenho que ter uma atenção mais especial. Daí, mais uma vez, a gente sugere um método tracinho. Né? Se eu tenho 5 letras na palavra norte, então deveria ter 5 tracinhos. E aí, né, ao invés de fazer 5 fatorial, ou 120, o que é que nós poderíamos perceber? Que existe, né, uma restrição que diz que deve começar com vogal. Vogal mesmo, então, a condição inicial dessa primeira letra aqui, ó, deve ser vogal. Vogal nós temos o O e o E. Então, não admite-se outra letra aqui. Ou é o O ou o E. Então, para a primeira letra, nós temos apenas duas possibilidades. Duas possibilidades. Então, iniciado com uma vogal, já atendemos, né, a necessidade da questão. As demais não tem nenhuma restrição. Então, sobra-se uma vogal e mais 3 consoantes, no total de 4 letras para ser distribuída nos 4 traços. Como, né, na permutação simples não admite repetição, tem que ser distintas, então não posso repetir, eu só vou ter 4 letras aqui, 3 letras aqui, 2 letras aqui e uma aqui. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 2, 48, a nossa resposta pelo método do tracinho. Tá certo? Vamos ver a nossa resolução, que diz que para sabermos, né, quantos começam com vogal, sabemos que fixando, como a gente pouco citou, né, fixando a primeira letra é uma vogal, então vou fixar ali a letra com a primeira vogal e vou fazer o fatorial de 4. Né, 4 fatorial é 24, mas como nós sabemos que tem duas vogais, eu pego as 24 e multiplico por 2. Aí ficam as duas sugestões de resolução, né, para a sua melhor compreensão. Então, indo para a nossa última questão, que traremos uma permutação agora com repetição de elementos, né? Utilizando o nome Copacabana, calcule o número de anagramas formados, desconsiderando, evidentemente, aqueles que ocorrem repetições consecutivas de letras. Ou seja, por mais que eu calcule, né, todos os anagramas, mas eu devo desconsiderar, eu devo retirar aqueles anagramas repetidos, como a nossa fórmula, né, sugere. Então vamos lá. Né? Observando a palavra Copacabana, é percebível
que tem repetição de letras. E letras que representam os nossos elementos aí. Se tem repetição, não é uma permutação simples, é uma permutação com repetição e que requer uma resolução diferente, né, da primeira colocada. Então, na nossa resolução aqui nós temos a prova Copacabana, temos 4 letras A, né, e 2 letras C, como vocês podem perceber. O número de anagramas formados será dado pela seguinte expressão. Na expressão, gente, nós vamos calcular mais uma vez a permutação, né, a permutação no caso, a Copacabana tem 10 letras, então vamos calcular a permutação de 10 letras, permutação de 10, né? E em cima nós teremos 2 e 4. E o que significa esses 2 e 4? Justamente a quantidade de letras que se repete. Então, 2 está representando a letra A, que está se repetindo, e o C está representando, desculpa, né? Temos que a letra A duas vezes isso. 4A e 2C, desculpa. Então, fazendo o fatorial, né, do 10, o maior elemento, como a gente viu lá no fatorial no início da nossa aula, nós temos abrindo o maior número 10 fatorial, né, e esse 10 deve ir até o 4, entre o 2 e o 4 é preferível parar no maior deles. Então, paramos no 4, onde esse 4 vai se cancelar com o 4 embaixo, né, e sobra-se o 2 fatorial, que é o próprio 2. Aí você tem a possibilidade de efetuar o seu cálculo. Você pode fazer toda a multiplicação em cima, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, depois dividir por 2. Ou pegar esse 2 e dividir, simplificar pelo 10, ou pelo 8, ou pelo 6. Por exemplo, se eu simplificar pelo 6, fica 3, né, em cima, o 2 some, 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7, vezes 3, vezes 5, que certamente nós chegamos, de qualquer forma que fizermos, chegamos ao mesmo resultado, que é 75.600 anagramas. Gente, com essa questão a gente encerra a nossa revisão, né, de análise combinatória. Esperamos que tenha contribuído de alguma forma, né? Todo o nosso estudo foi feito, desde do fatorial, PFC e as permutações, certo? E aí, um abraço, fique bem.